Se você é apaixonado por entender os acontecimentos que moldaram o mundo, inscreva-se agora no canal e fique até o final. Porque a Primeira Guerra Mundial não foi apenas um conflito entre nações, mas o colapso de uma era inteira. O século XIX terminou com um otimismo perigoso. As potências europeias estavam em uma corrida desenfreada por colônias, influência e poder industrial. No coração do continente, impérios como o austro-húngaro, o russo, o alemão e o otomano viviam sob tensão constante, ainda que mascarada por bailes aristocráticos e aparente estabilidade política. Mas por trás dos tronos dourados e das alianças diplomáticas, fervia uma panela de ressentimentos, nacionalismos e desconfiança. A Europa era um barril de pólvora, e os fósforos estavam nas mãos de homens que, muitas vezes, não compreendiam o tamanho do desastre que poderiam provocar. A Alemanha, recém-unificada e ambiciosa, queria seu lugar ao sol, desafiando a supremacia naval e colonial britânica. A França, derrotada na Guerra Franco-Prussiana, sonhava com revanche. A Rússia observava os Balcãs como se fossem sua herança natural, enquanto o Império Austro-Húngaro tentava manter unida uma colcha de retalhos étnicos que se recusava a obedecer a Viena. O sistema de alianças construído para garantir a paz, como a Tríplice Entente entre França, Rússia e Reino Unido, e a Tríplice Aliança entre Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, acabou se tornando uma teia perigosa. Qualquer conflito local poderia, em questão de dias, se transformar em guerra continental. E os nacionalismos inflamados da época, alimentados por discursos patrióticos e jornais sensacionalistas, faziam parecer que morrer pela pátria era não só nobre, mas inevitável. Enquanto isso, os Balcãs se tornavam o palco da tensão final. A Sérvia, pequena, mas cheia de ambição, contava com o apoio russo para desafiar a dominação austro-húngara na região. A tensão crescia como fumaça densa em uma floresta seca. Bastava uma faísca, e o inferno se acenderia. Ao passo que as potências europeias competiam entre si em nome do prestígio imperial, a sociedade civil começava a apresentar sinais de inquietação. As cidades cresciam, a indústria se modernizava, as fábricas multiplicavam produtos, e os jornais estampavam manchetes nacionalistas com orgulho. Mas sob essa aparência de progresso, havia um mal-estar que não podia mais ser contido. O século XX havia nascido com fome de ruptura, e muitos jovens, artistas, intelectuais e políticos acreditavam que uma grande guerra seria o rito de passagem necessário para sepultar os escombros da velha ordem monárquica. A Alemanha, sob o comando do Kaiser Guilherme II, começou uma agressiva política naval, desafiando diretamente o domínio britânico nos mares. Esse ato isolado não só acelerou a corrida armamentista, como colocou Londres em estado de alerta permanente. O medo de uma guerra era substituído por sua aceitação como algo inescapável. Os governos investiam fortunas em arsenais, novos fuzis, canhões de longo alcance, couraçados e ferrovias estratégicas para transporte militar rápido. Era uma paz armada, instável e arrogante. No leste europeu, o Império Russo oscilava entre um regime autocrático e a pressão interna por reformas. As derrotas na guerra contra o Japão em 1905 o haviam exposto à fragilidade militar do czar Nicolau II. No entanto, com a esperança de restaurar sua imagem, a Rússia buscava afirmar seu papel de protetora dos povos eslavos, especialmente os sérvios, que desejavam libertar-se da influência austro-húngara. Essa aliança emocional entre russos e sérvios se tornou um dos elos mais perigosos da cadeia geopolítica. Ao mesmo tempo, o Império Austro-Húngaro era uma relíquia imperial sustentada por fio. Governado por Francisco José I, um imperador envelhecido e desconectado de seu tempo, Viena tentava sufocar os desejos separatistas de dezenas de etnias dentro de suas fronteiras: húngaros, tchecos, croatas, eslovacos, eslovenos, romenos, italianos e poloneses. Era um império condenado pela própria diversidade, prestes a ruir ao menor abalo. Mas foi nos Balcãs que o destino do mundo foi selado. Após a Segunda Guerra dos Balcãs em 1913, a Sérvia emergiu fortalecida, despertando a ira da Áustria-Hungria. A ideia de uma grande Sérvia unindo todos os eslavos do sul era uma provocação direta à integridade austro-húngara. Para piorar, a Rússia apoiava esse sonho. As ruas de Belgrado vibravam com discursos inflamados, e sociedades secretas como a Mão Negra ganhavam força,
treinando jovens nacionalistas para realizar atentados contra alvos austro-húngaros. Neste caldeirão fervente, onde orgulho, medo e ambição se misturavam com pólvora, bastaria um só tiro para mudar o rumo do planeta inteiro. E esse tiro, como sabemos, estava prestes a acontecer em Sarajevo. Enquanto os grandes impérios ainda assinavam tratados diplomáticos em salões luxuosos, nos becos das cidades, nas trincheiras imaginárias dos jornais e nas conversas nas fábricas, o sentimento era outro. A ideia de uma guerra iminente deixava de ser um rumor e começava a ser tratada como um destino quase poético por certos setores da juventude. Muitos viam na guerra uma chance de provar coragem, de viver uma experiência épica e de romper com a monotonia de um século que parecia ainda controlado por velhos senhores de cartola. Na Alemanha, esse espírito foi alimentado por décadas de unificação militar e sucesso industrial. O país tinha se transformado numa potência em tempo recorde. Mas essa ascensão incomodava a França, ainda ferida pela derrota de 1871 e pela perda da Alsácia-Lorena, uma ferida que nunca cicatrizou. Na mente do povo francês, essa era uma questão de honra. Já não era mais uma disputa territorial, era um duelo entre dignidade e humilhação. A Grã-Bretanha, por sua vez, assistia com crescente preocupação a todos esses movimentos. O que antes era um equilíbrio entre potências virou uma gangorra instável. A Inglaterra já não podia ignorar a expansão militar da Alemanha, especialmente sua marinha de guerra. A rivalidade naval acendeu uma corrida tecnológica e orçamentária que drenava recurso, minava qualquer tentativa de reconciliação. Paralelamente, o Império Otomano agonizava, perdendo territórios nos Balcãs, no norte da África e no Oriente Médio. Esse vácuo de poder alimentava os apetites da Rússia e da Áustria-Hungria, que sonhavam em expandir suas zonas de influência. Mas era uma disputa que transcendia as fronteiras, era também religiosa, étnica e cultural. Os Balcãs se tornaram o barril de pólvora da Europa, onde cada faísca poderia detonar uma guerra total. E foi neste clima de rivalidade crescente, alianças cruzadas e paixões inflamadas que os principais atores da Primeira Guerra Mundial se posicionaram como peças de xadrez. O tabuleiro estava montado. As alianças, Tríplice Entente e Tríplice Aliança, não eram apenas pactos, eram promessas de vingança e defesa incondicional. O mundo inteiro segurava a respiração, mas ninguém queria ser o primeiro a piscar. O destino da humanidade estava suspenso por um fio, e nenhum império estava disposto a recuar. A questão não era mais se a guerra começaria, mas quando e quem apertaria o gatilho primeiro. Em 28 de junho de 1914, uma manhã quente e abafada em Sarajevo se transformou no estupim do maior conflito já visto até então. Franz Ferdinand, o arquiduque herdeiro do trono austro-húngaro, decidiu visitar a capital da Bósnia, uma província anexada recentemente pelo Império Austro-Húngaro, para desagrado dos sérvios e dos nacionalistas eslavos. O que parecia ser apenas mais um desfile oficial em carro aberto pelas ruas da cidade logo viraria uma tragédia sangrenta que marcaria o início de uma era de destruição em massa. Gavrilo Princip, um jovem nacionalista bósnio de apenas 19 anos e membro do grupo radical Mão Negra, estava entre os conspiradores que planejavam assassinar o arquiduque. Ele não era um soldado treinado, mas sim um adolescente movido por uma ideologia: libertar os eslavos do domínio austro-húngaro. Após uma série de falhas e sorte improvável, o destino colocou Franz Ferdinand e sua esposa Sofia exatamente na frente de Gavrilo, parado perto de uma padaria. 2 tiros, um para o arquiduque, outro para sua esposa. Em minutos, ambos estavam mortos. O mundo assistia com incredulidade, mas nos bastidores, as reações foram rápidas e letais. O Império Austro-Húngaro viu no assassinato uma oportunidade perfeita para esmagar a Sérvia de uma vez por todas. Eles exigiram desculpas formais, cooperação total nas investigações e submissão quase absoluta. A Sérvia, apoiada por seu aliado poderoso, a Rússia, respondeu com recusa parcial. E foi aí que as alianças seladas anteriormente começaram a se ativar como peças de dominó caindo uma a uma. A Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. A Rússia, como protetora dos eslavos, declarou mobilização. A Alemanha, aliada da Áustria-Hungria, entrou em cena contra os russos e os franceses. A França, em defesa de seus compromissos, se moveu.
E quando a Alemanha violou a neutralidade da Bélgica para atacar a França, a Grã-Bretanha também declarou guerra. Em apenas uma semana, meio continente estava em conflito armado. O assassinato de um homem havia exposto a fragilidade de toda a arquitetura diplomática europeia. A guerra não era mais evitável. Começava assim a Primeira Guerra Mundial, com sangue nas ruas de Sarajevo e promessas de honra sendo cumpridas com pólvora, baionetas e trincheiras. Os eventos do dia 28 de junho de 1914 foram apenas o início de uma espiral de decisões políticas que escaparam ao controle de qualquer chanceler. A morte de Franz Ferdinand não foi apenas um ato de violência. Foi o fósforo que acendeu um barril de pólvora acumulado por décadas de ressentimentos nacionais, imperialismos ambiciosos e tratados militares inflexíveis. Cada império havia se armado até os dentes, e qualquer provocação parecia o suficiente para justificar uma guerra defensiva. Mas ninguém esperava que essa guerra se tornasse uma carnificina sem precedentes. Enquanto os jornais estampavam manchetes alarmantes e os líderes em salões dourados trocavam telegramas, as fronteiras começavam a se encher de jovens vestidos em uniformes que mal sabiam manejar. Na Alemanha, havia entusiasmo. Muitos viam a guerra como uma oportunidade de mostrar força e patriotismo. Na França, reinava um sentimento de revanche contra os alemães por terem tomado Alsácia-Lorena décadas antes. E na Inglaterra, o sentimento de dever imperial falava mais alto. A mobilização foi rápida. As estações de trem se tornaram cenários de despedidas emocionadas e lágrimas contidas. Filas e filas de rapazes marchavam com orgulho, muitos acreditando que estariam de volta antes do Natal. Mas estavam sendo empurrados para uma guerra que destruiria toda uma geração. Na Sérvia, por outro lado, o sentimento era de resistência desesperada. Sabiam que enfrentar o poder austro-húngaro seria suicídio sem o apoio russo. E mesmo com a Rússia se movimentando, nenhum dos envolvidos parecia medir as consequências reais. O czar russo trocou telegramas com o Kaiser alemão, ambos tentando frear o desastre, mas a máquina já havia sido acionada. As ordens estavam dadas, os planos de guerra, meticulosamente preparados durante anos, não podiam mais ser revogados. Os primeiros combates foram rápidos, brutais e inesperadamente sangrentos. As táticas herdadas do século XIX não estavam preparadas para o poder destrutivo das armas modernas. Metralhadoras dizimavam regimentos inteiros em minutos. Canhões rasgavam o solo como trovões. E as estradas de avanço logo se converteram em campos de lama, morte e silêncio. O assassinato de Franz Ferdinand não apenas levou os impérios à guerra, mas também revelou a fragilidade da civilização europeia, que acreditava ser invulnerável após décadas de progresso industrial. A Europa estava afundando no caos, e a juventude, que partirá com bandeiras nas mãos, começava a entender que não haveria glória no que estava por vir. No entanto, por trás do disparo fatal de Gavrilo Princip, um jovem nacionalista sérvio de apenas 19 anos, escondia-se um continente prestes a colapsar. O atentado contra o arquiduque Franz Ferdinand e sua esposa, Sofia, nas ruas de Sarajevo, não foi obra de um louco isolado, mas sim parte de uma rede maior de ressentimentos étnicos e ambições geopolíticas alimentadas há anos. O grupo Mão Negra, do qual o príncipe fazia parte, via a presença do Império Austro-Húngaro como uma ocupação ilegítima nas regiões eslavas. Mas nenhum deles poderia prever que aquele momento mudaria o destino de milhões. A resposta austro-húngara foi implacável. Viena, em busca de uma razão legítima para dominar a Sérvia de vez, emitiu um ultimato com exigências impossíveis. Belgrado aceitou quase todas, menos uma: permitir a entrada de forças austríacas para investigar dentro de seu território. Era o que faltava para o Império declarar guerra em 28 de julho. E como peças de dominó, as alianças militares começaram a ruir uma por uma, arrastando o continente inteiro para o abismo. A Alemanha apoiou o Império Austro-Húngaro incondicionalmente, oferecendo o chamado cheque em branco. Já a Rússia, vendo a Sérvia como uma aliada eslava, ordenou a mobilização de seu exército. A França, aliada dos russos, entrou na equação, e o Reino Unido, hesitante no início, foi forçado a agir quando a Alemanha invadiu a neutra Bélgica, ativando seus compromissos de proteção. Em menos de uma semana, a guerra era realidade em todo o continente europeu.
Mas havia algo mais por trás desse impulso bélico. Não era apenas honra ou alianças. Era medo. Medo de ficar para trás. Medo de perder colônias, influência, mercados. Era uma guerra moderna nascida de vaidades imperiais e paranoias nacionalistas. Os jornais inflamavam os ânimos com caricaturas de inimigos bárbaros. As escolas ensinavam as crianças a odiar os vizinhos. E os líderes, mergulhados em orgulho e arrogância, não viam o precipício à frente. Os primeiros ataques aconteceram com uma rapidez impressionante. A Alemanha executou o Plano Schlieffen, tentando atravessar a Bélgica para derrotar rapidamente a França antes que a Rússia estivesse pronta. Mas a resistência belga foi feroz. Os franceses reagiram com força e os britânicos chegaram mais cedo do que os alemães esperavam. O plano falhou. E o que era para ser uma guerra rápida transformou-se em um impasse sangrento. A decepção foi imediata. As ilusões de vitória rápida desapareceram diante da brutalidade dos combates. Os soldados, muitos ainda adolescentes, passaram da euforia patriótica ao horror absoluto em poucos dias. A guerra havia começado, mas ninguém imaginava que duraria mais de 4 anos, que mataria mais de 10 milhões de pessoas e mudaria o curso da história para sempre. O que acontece quando uma guerra não avança nem recua, mas se estagna em um inferno lodoso? A resposta está nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. A partir do fim de 1914, a frente ocidental, que ia do Mar do Norte até a Suíça, transformou-se em um campo de batalha imóvel, onde homens viviam, lutavam e morriam dentro de buracos cavados na terra. Essa não era mais uma guerra de manobras elegantes e cargas de cavalaria. Era uma guerra de resistência física e psicológica, onde a lama, o frio e o medo eram inimigos tão mortais quanto as balas. As trincheiras tinham cerca de 2 metros de profundidade, com sacos de areia, arame farpado e passagens tortuosas. Em teoria, protegiam os soldados. Na prática, eram túmulos temporários. A chuva transformava tudo em lamaçais, os ratos se alimentavam dos corpos, e as doenças, como o pé de trincheira, causado por exposição prolongada à umidade, dizimavam os combatentes mesmo quando não havia batalhas. O cheiro da morte era constante, e o silêncio era apenas o prelúdio para o próximo bombardeio. A rotina nas trincheiras era absurda. Horas e horas de espera, seguidas por segundos de terror absoluto quando o inimigo atacava. Os bombardeios de artilharia rasgavam o solo por dias antes de um avanço. E quando os soldados saíam da trincheira, a temida terra de ninguém à frente, eram alvos fáceis para metralhadoras, snipers ou minas. Muitos jovens sequer conseguiam dar 10 passos antes de cair. A maioria dos avanços resultava em poucos metros conquistados a custo de milhares de vidas. A Primeira Guerra Mundial também foi palco de inovações tecnológicas terríveis. Foi a primeira guerra com o uso sistemático de metralhadoras, morteiros pesados, lança-chamas, sobretudo, gás venenoso. O gás cloro, mais tarde, o gás mostarda, queimavam os pulmões e a pele, cegavam os soldados e causavam uma morte lenta e agonizante. As máscaras de gás viraram item obrigatório, mas não eram sempre eficazes. O terror químico tornava as trincheiras ainda mais insuportáveis. Mas talvez o pior não fosse o que se via, e sim o que se sentia. A guerra moderna gerou um novo tipo de trauma, o choque de guerra ou neurose de combate. Soldados que sobreviveram aos horrores voltavam com os olhos vazios, tremores incontroláveis e a alma destruída. Muitos eram considerados covardes ou loucos. A medicina ainda não compreendia os efeitos psicológicos da guerra total. A mente humana, afinal, também sangra. E mesmo diante disso, os generais continuavam ordenando ataques frontais contra posições fortificadas. A crença em vitórias por desgaste levou ao massacre de batalhas como Verdun, onde mais de 1 milhão de homens foram mortos, feridos ou desaparecidos em menos de um ano, e o Somme, onde só no primeiro dia caíram mais de 60 mil britânicos. Era uma carnificina sistemática, onde o valor da vida parecia ter sido abolido. As trincheiras se tornaram o símbolo máximo da Primeira Guerra Mundial, o colapso da razão diante da brutalidade. Uma geração inteira foi marcada para sempre. A geração perdida, como se chamou depois, conheceu o apocalipse sem que o mundo estivesse preparado para entendê-lo.
A vida nas trincheiras não era apenas fisicamente extenuante, era espiritualmente destrutiva. A esperança evaporava com o passar dos dias. Soldados escreviam cartas para casa com letras trêmulas, muitas vezes sem coragem de relatar o que realmente viam. Não havia heroísmo em ver um companheiro perder metade do rosto por uma granada, ou em passar horas limpando o sangue coagulado das botas. O barulho constante dos tiros e dos gritos criava uma sinfonia infernal que invadia os sonhos, mesmo quando o corpo finalmente desmaiava de exaustão. Havia regras silenciosas nas trincheiras. Por exemplo, durante certos horários da noite, ambos os lados evitavam atirar, como um pacto não verbal para que os soldados pudessem buscar os feridos ou enterrar os mortos. Mas mesmo esses momentos de trégua ocasional eram quebradiços. Bastava um movimento brusco, um barulho fora de hora, para que tudo voltasse a explodir em caos. As condições sanitárias eram deploráveis. Lice, piolhos e ratos invadiam os uniformes, enquanto doenças respiratórias se espalhavam como fogo. Mesmo os mais bravos não resistiam por muito tempo. Muitos perdiam completamente o contato com a realidade. Alguns se jogavam para fora da trincheira de propósito, preferindo uma morte rápida à lenta dissolução mental. Outros ficavam mudos, com o olhar perdido, repetindo palavras desconexas. Era a guerra desumanizando aos poucos, arrancando fragmentos da alma até não restar mais nada além de carne e farda. O mais cruel era saber que, apesar de tudo, o avanço era insignificante. Lutava-se por centímetros, por pedaços de lama que, dias depois, seriam abandonados. A sensação de futilidade era constante. A máquina de guerra devorava vidas em um ciclo interminável. E ainda assim, a engrenagem girava. Os telegramas chegavam com ordens. Os oficiais traçavam mapas. E os homens, como peças sacrificáveis, marchavam para o próximo matadouro. O legado das trincheiras não se limita ao passado. Elas representaram uma ruptura na forma como o mundo via o conflito. Antes, guerras eram associadas à glória. Depois delas, associar guerra a trauma, desespero e insanidade se tornou inevitável. Elas deixaram cicatrizes não apenas no solo da Europa, mas na psique coletiva da humanidade. A lama era espessa como o medo, agarrando os tornozelos e puxando os soldados como se o próprio chão quisesse devorá-los. Em muitos trechos, os corpos não eram retirados, serviam como barricadas improvisadas, absorvendo as balas inimigas. Era uma paisagem infernal. Membros carbonizados, máscaras de gás penduradas como espectros nos galhos secos e o constante aroma metálico do sangue misturado ao enxofre. Havia momentos em que até o ar parecia pesar. Durante os bombardeios, os homens se encolhiam nas profundezas das trincheiras, apertando os olhos como se isso os tornasse invisíveis ao destino. Cada explosão fazia o peito estremecer. Os mais jovens, com rostos ainda lisos e olhos que nunca haviam visto a morte, envelheciam em questão de dias. O medo constante corroía o pouco que restava de inocência. Eles não sabiam se morreriam com uma bala, com estilhaços, ou sufocados por gás mostarda. A incerteza era uma tortura por si só. E, no entanto, mesmo ali, em meio ao pavor, havia resquícios de humanidade. Um cigarro compartilhado, um desenho infantil preso à parede de terra, uma carta lida em voz alta para todos ouvirem. Pequenos gestos que desafiavam o horror e lembravam que, apesar de tudo, ainda eram homens, não máquinas de matar, não estatísticas em um boletim de guerra, mas seres tentando sobreviver ao impensável. Essas trincheiras, cortando a Europa como feridas abertas, não eram apenas fronteiras físicas entre exércitos. Eram fronteiras entre o mundo como ele era e o mundo como ele jamais voltaria a ser. Quando a Europa pegou fogo, o mundo inteiro começou a sentir cheiro de fumaça. O que parecia um conflito localizado entre alianças europeias logo se transformou num turbilhão que arrastaria colônias, nações distantes e impérios inteiros. A Primeira Guerra Mundial, diferente de qualquer guerra anterior, espalhou seus tentáculos por todos os continentes. O mapa político do mundo se tornou um tabuleiro de riscos globais. As colônias da África e da Ásia foram convocadas como se fossem simples armazéns de carne humana. Milhares de homens senegaleses, indianos, vietnamitas e marroquinos foram embarcados para lutar uma guerra que não entendiam, sob bandeiras que não os representavam,
em terras onde nunca haviam pesado. Seus nomes raramente entraram nos livros de história, mas seu sangue manchou o mesmo solo francês que os soldados europeus diziam defender. Ao mesmo tempo, os mares se tornaram armadilhas mortais. Submarinos alemães caçavam navios mercantes no Atlântico, enquanto o bloqueio naval britânico asfixiava economias inteiras. O oceano deixou de ser símbolo de distância segura, agora era um campo de batalha invisível. O navio RMS Lusitânia, afundado em 1915, com quase 2.000 civis a bordo, marcou um ponto de virada. Mostrou que não havia mais limites para a guerra. E então, os Estados Unidos acordaram. Apesar da resistência inicial, o envolvimento americano se tornou inevitável. Com seus bancos já financiando os aliados, com seus navios sendo afundados e com a famosa proposta alemã de aliança com o México, o telegrama Zimmermann, o presidente Woodrow Wilson anunciou em 1917 que a América entraria no conflito para tornar o mundo seguro para a democracia. Mas qual democracia? E seguro para quem? Ao mesmo tempo, o Império Otomano entrava em colapso, abrindo espaço para um novo desenho no Oriente Médio, enquanto o Japão expandia silenciosamente sua influência no Pacífico. As linhas traçadas nos mapas durante esses anos de guerra seriam sementes de conflitos que durariam por décadas e que ainda hoje florescem em zonas de tensão pelo mundo. A Guerra Mundial não era mais apenas europeia. Era humana, total, e o preço de cada metro conquistado era pago com milhares de vidas. A pergunta agora era: até onde esse conflito seria capaz de chegar? O conflito, antes limitado a trincheiras europeias, agora rugia em desertos, florestas tropicais e ilhas remotas. Tropas do Império Britânico lutavam no Egito e na Palestina contra os otomanos, enquanto franceses mobilizavam forças da Indochina e das colônias africanas. A guerra ultrapassou fronteiras físicas e culturais, criando um choque de mundos. Era como se o século XIX estivesse sendo devorado diante dos olhos do século XX. Na África, por exemplo, campanhas sangrentas como a da África Oriental expuseram a brutalidade da guerra colonial. O general alemão Paul von Lettow-Vorbeck conduziu uma resistência implacável com poucos recursos, enfrentando forças britânicas e portuguesas durante anos. Mas quem realmente sofreu foram os civis africanos, camponeses forçados a abandonar suas plantações, milhares morrendo de fome por causa das requisições militares. A guerra europeia, ao chegar à África, transformou-se numa catástrofe silenciosa. No Oriente Médio, a queda do Império Otomano se acelerava. Revoltas árabes, incentivadas por promessas britânicas de independência, abalaram a estrutura otomana. Personagens como T.E. Lawrence, o Lawrence da Arábia, foram mitificados, enquanto os tratados secretos como o Sykes-Picot, que dividiam o futuro da região entre britânicos e franceses, revelavam o cinismo da diplomacia imperialista. Na Ásia, o Japão aproveitava o caos para expandir sua influência. Tomou territórios alemães na China e consolidou sua presença no Pacífico. Era o nascimento de um novo ator global que, décadas depois, desafiará o Ocidente de forma ainda mais violenta. E, nos Estados Unidos, apesar do discurso idealista de Wilson, a entrada na guerra significou também repressão interna, censura, perseguição a dissidentes e um nacionalismo crescente. A promessa de tornar o mundo seguro para a democracia contrastava com o medo instalado dentro do próprio país. Cada canto do planeta vibrava com ecos dessa guerra. E a globalização do conflito não era apenas militar. Era psicológica, econômica e cultural. Os alicerces de um novo mundo estavam sendo formados, mas ainda soterrados sob as ruínas do antigo. Enquanto os soldados sangravam em trincheiras ou marchavam por desertos e selvas, os líderes políticos e diplomatas redefiniam fronteiras futuras em salões luxuosos, longe do cheiro da pólvora. A Conferência de Zimmermann, os tratados secretos e as promessas contraditórias criavam um emaranhado de interesses que mais tarde explodiria em ressentimento e novos conflitos. Na prática, a Primeira Guerra Mundial plantava as sementes de muitos dos problemas geopolíticos do século XX. O impacto sobre as populações civis também foi globalizado. Bloqueios navais causaram fome em várias regiões. Na Alemanha, o inverno das Nabicas, de 1916 a 1917, levou milhões à desnutrição. Na Rússia,
A escassez e a impopularidade da guerra foram gatilhos diretos para a Revolução de 1917, que derrubaria o czarismo e daria origem ao primeiro Estado comunista da história. A guerra atingia os corpos, mas também as mentes. Milhares de soldados voltavam do fronte com o que hoje chamamos de transtorno de estresse pós-traumático, mas que na época era apelidado de choque de trincheira. O terror dos bombardeios contínuos, o medo constante da morte e a convivência com cadáveres em decomposição quebraram a psique de uma geração inteira. Era a desumanização em escala industrial. No campo da propaganda, a guerra também foi global. Governos utilizaram cinema, cartazes, jornais e canções para manter o moral, alimentar o ódio ao inimigo e recrutar mais soldados. A verdade se tornou uma ferramenta maleável. Mentiras bem elaboradas ajudavam a justificar massacres, invasões e até o uso de novas armas, como o gás mostarda. A Primeira Guerra Mundial deixou de ser apenas um conflito entre nações europeias. Tornou-se um trauma compartilhado por povos distantes, uma engrenagem onde milhões foram moídos sem saber exatamente por quê. E quando tudo isso finalmente parasse, o mundo não voltaria a ser o mesmo. A entrada dos Estados Unidos na guerra em 1917 foi o verdadeiro ponto de inflexão. Até então, o conflito era essencialmente europeu, mas a intervenção americana, com sua capacidade industrial e recursos frescos, alterou radicalmente o equilíbrio. A justificativa oficial veio com o telegrama Zimmermann, uma proposta alemã ao México para atacar os Estados Unidos, e os ataques a navios civis como o Lusitânia. Para muitos americanos, a guerra deixou de parecer distante e passou a ser uma questão de honra e segurança nacional. Nas colônias, centenas de milhares de homens foram recrutados, ou forçados, a lutar por impérios que os dominavam. Africanos, indianos, vietnamitas e árabes empunharam armas sob bandeiras europeias, muitas vezes com promessas vagas de liberdade futura. A decepção veio após o armistício, quando a maior parte dessas promessas foi ignorada, e o ressentimento cresceu silenciosamente, alimentando os futuros movimentos anticoloniais. A guerra também redefiniu o papel da mulher. Com os homens no fronte, milhões de mulheres ingressaram em fábricas, hospitais, escritórios e até em funções militares auxiliares. A experiência deu origem a uma nova consciência de igualdade. Em alguns países, como o Reino Unido e os Estados Unidos, o esforço feminino durante a guerra acelerou a conquista do direito ao voto. A Primeira Guerra Mundial não apenas destruiu o velho mundo, abriu brechas por onde novas ideias começavam a infiltrar-se. Se antes da Primeira Guerra Mundial a imagem do conflito ainda era romântica, marcada por cavalaria, sabres e honra no campo de batalha, o que se viu entre 1914 e 1918 foi o nascimento da guerra mecanizada, fria, impessoal e devastadora. Pela primeira vez na história, o homem se viu diante de máquinas que matavam em escala industrial. A tecnologia não foi apenas uma ferramenta, foi a protagonista silenciosa dessa tragédia. As trincheiras, que se estendiam por centenas de quilômetros na frente ocidental, tornaram-se um símbolo desse novo tipo de guerra. Viver nelas era como estar enterrado em vida. Lama constante, ratos, doenças e bombardeios intermináveis. E acima de tudo, a morte silenciosa trazida pelos snipers ou a repentina, provocada por uma granada inimiga. Era um pesadelo cíclico do qual poucos saíam ilesos, nem física nem psicologicamente. Entre as novas armas, destacam-se os tanques de guerra, ainda primitivos, mas decisivos para romper posições fortificadas. Os aviões, inicialmente usados para reconhecimento, logo passaram a carregar bombas e engajar-se em combates aéreos. A artilharia pesada foi responsável por boa parte das mortes, e as metralhadoras tornaram os ataques frontais suicidas. No entanto, talvez nenhuma arma tenha causado tanto terror quanto os gases tóxicos. O gás mostarda e o cloro não apenas matavam, mas desfiguravam, cegavam e deixavam sequelas permanentes. A guerra moderna havia começado, e ela não tinha rosto, nem piedade. O impacto psicológico dessas inovações foi tão profundo quanto suas consequências físicas. Soldados retornavam às suas casas transformados, não apenas em corpo, mas em mente. O chamado choque de guerra, hoje reconhecido como transtorno de estresse pós-traumático, começou a ser observado em larga escala.
Milhares de homens apresentavam tremores involuntários, perda da fala, crises nervosas e comportamentos erráticos, frutos de semanas ou meses sob bombardeios incessantes e sob a constante ameaça de morte. Do ponto de vista logístico, a Primeira Guerra Mundial também marcou o surgimento de uma nova ciência da guerra: a gestão em massa de recursos, transporte de tropas, munições e alimentos em escala nunca antes vista. Trilhos de trem foram construídos rapidamente apenas para servir ao fronte. Caminhões militares passaram a ser comuns, e fábricas inteiras foram adaptadas para a produção de armamento. As mulheres, antes restritas a tarefas domésticas, começaram a ocupar postos nas linhas de produção, marcando uma transformação social que também mudaria o papel feminino no pós-guerra. Além disso, a propaganda se tornou uma arma. Cartazes, jornais e até filmes foram utilizados para incentivar o alistamento, demonizar o inimigo e manter o moral elevado. A manipulação da informação, a censura e o controle da narrativa passaram a ser tão estratégicos quanto o posicionamento das tropas. E assim, a guerra não era mais apenas no campo de batalha. Ela invadia o cotidiano de todos, civis ou soldados. A Primeira Guerra Mundial havia se transformado em um conflito total. A introdução da artilharia pesada revolucionou a maneira como as batalhas eram travadas. Canhões como o Big Bertha, capaz de lançar projéteis de quase 1 tonelada a dezenas de quilômetros, redefiniram a noção de frente de batalha. O inimigo podia estar fora de vista, mas não fora de alcance. Baterias de artilharia abriam fogo por horas, às vezes por dias, antes de um avanço. Mas muitas vezes, depois de destruir completamente as trincheiras inimigas, descobria-se que o terreno tomado era apenas alguns metros. Metros conquistados a um custo incalculável de vidas humanas. Ao mesmo tempo, a guerra aérea dava seus primeiros passos. Os aviões, que em 1914 eram frágeis máquinas de reconhecimento, evoluíram rapidamente para caças e bombardeiros. As batalhas aéreas, os famosos dogfights, tornaram-se parte do imaginário coletivo. Nomes como Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho, ganharam fama internacional. Era uma guerra diferente, quase romântica à distância, mas igualmente mortal. Os céus se tornaram, pela primeira vez, um campo de batalha. E então veio o uso do gás, cloro, fosgênio e mostarda. Gases venenosos que queimavam os pulmões, cegavam e mutilavam. A primeira vez que o gás foi usado em Ypres, em 1915, deixou milhares de soldados sufocados, em pânico, sem saber como reagir. Máscaras começaram a ser distribuídas, mas muitas vezes chegavam tarde demais. A guerra química, além de assassina, era profundamente simbólica. Representava a quebra de qualquer limite moral. O inimigo não precisava mais ser visto, bastava que respirasse. A Primeira Guerra Mundial também marcou o surgimento dos tanques. As primeiras versões eram lentas, instáveis e propensas a falhas mecânicas, mas seu impacto psicológico era devastador. Imensos, barulhentos e envoltos em fumaça, pareciam monstros metálicos saídos de pesadelos industriais. Os soldados nas trincheiras muitas vezes abandonavam suas posições ao primeiro avistamento dessas máquinas. Com o tempo, os tanques evoluíram, tornando-se mais confiáveis e taticamente decisivos. A guerra mecanizada havia chegado para ficar. Enquanto isso, as comunicações também se transformavam. Telégrafos, telefones de campanha, mais tardiamente, rádios, permitiam uma coordenação antes impensável entre unidades. O campo de batalha se tornava um organismo mais complexo, com ordens e relatórios circulando de forma mais ágil, mas também mais vulnerável a sabotagens, interceptações e mal-entendidos. A guerra moderna exigia não apenas coragem, mas também informação. Por fim, a escala da produção industrial entrou em jogo como nunca antes. Fábricas inteiras foram reconvertidas para a produção de armamentos, munições e uniformes. As mulheres ocuparam os postos de trabalho deixados pelos homens enviados ao fronte. Nasciam, assim, tanto a guerra total como o conceito de frente doméstica. O conflito não se limitava mais ao campo de batalha. Ele invadia as fábricas, as casas e os corpos de quem ficava para trás. Era a sociedade inteira que guerreava, direta ou indiretamente, e o mundo, mesmo sem perceber, já estava mudando para sempre.
O horror das trincheiras não era apenas o frio, a lama ou os tiros constantes. Era também o cheiro. Um fedor persistente de corpos apodrecendo, pólvora e, sobretudo, gás. O uso de armas químicas, especialmente o gás mostarda e o cloro, marcou um ponto de inflexão na brutalidade do conflito. Imagine estar numa trincheira escura e estreita, ouvindo o assobio lento de um projétil que não explode, mas libera uma nuvem silenciosa e mortal. Muitos soldados nem sabiam que estavam morrendo até que fosse tarde demais. As máscaras de gás, muitas vezes improvisadas, ofereciam proteção limitada. E o medo era constante. Os primeiros ataques com gás ocorreram em 1915, com os alemães utilizando cloro contra tropas francesas e argelinas em Ypres, Bélgica. Foi um experimento sinistro que, ao mostrar resultados, se espalhou rapidamente por ambos os lados do conflito. O gás não fazia distinção, matava indiscriminadamente, queimava a pele, cegava e causava sufocamento agonizante. O mais perverso, mesmo sobrevivendo, muitos soldados carregariam para sempre sequelas físicas e psicológicas. A guerra química transformou o campo de batalha em um laboratório de horrores, e a moral dos exércitos, já por um fio, se despedaçava ainda mais. Nas trincheiras, o tempo se esticava como elástico. Minutos viravam horas. Os soldados dormiam entre ratos, piolhos e o som distante de explosões. Em meio a esse cenário desumano, a guerra química apareceu como o cúmulo da desumanização. Não era mais só matar, era experimentar o sofrimento. E quando os ventos mudavam de direção, o gás podia voltar contra quem o lançou. Era uma roleta russa de miséria que redefiniu o que significava ir para o fronte. A humanidade se afundava em sua própria crueldade, camada por camada de lama, fumaça e silêncio. Com o avanço do uso de gases letais, surgiu a necessidade de inovação na proteção. Máscaras rudimentares feitas com panos embebidos em urina foram substituídas por equipamentos mais sofisticados, ainda que insuficientes. Mesmo os cavalos, essenciais para o transporte de canhões e suprimentos, recebiam máscaras. Os ataques não anunciavam sua chegada com bombas ou rajadas, eles se insinuavam, silenciosos, matando em minutos ou deformando para sempre. A visão de um companheiro com os olhos derretendo, tossindo sangue, cambaleando sem direção, se gravava na mente com uma nitidez insuportável. Não havia como se preparar psicologicamente para aquilo. Os médicos, sobrecarregados e mal equipados, improvisavam tratamentos enquanto lidavam com centenas de casos por dia. O que antes era ferida de bala, agora era queimadura química, colapsos pulmonares, hemorragias internas. Hospitais de campanha tornaram-se corredores de dor, e muitos soldados preferiam a morte a voltar a enfrentar aquele inferno gasoso. As trincheiras, já sepulturas abertas, tornaram-se o palco de experimentos macabros, onde o corpo humano era posto à prova todos os dias. E havia algo ainda mais cruel: o retorno para casa. Aqueles que sobreviviam ao gás, muitas vezes não podiam voltar a uma vida normal. Ficavam cegos, desfigurados, com dificuldades motoras ou cognitivas. As cicatrizes externas eram visíveis, mas as internas gritavam no silêncio das madrugadas. Famílias inteiras se desintegraram por não saber lidar com os traumas invisíveis da guerra química. O Estado, muitas vezes, oferecia pouco ou nenhum apoio. O herói de guerra voltava como um estranho, um sobrevivente que não sabia mais viver. Os comandantes, cientes da brutalidade da nova arma, raramente hesitavam em usá-la se acreditassem que isso lhes traria uma vantagem tática. A vida humana havia sido reduzida a números em mapas. Não importava o sofrimento individual, importava a posição conquistada, os metros avançados, o inimigo enfraquecido. As ordens eram simples: lançar o gás, esperar o silêncio, avançar. E repetir. A guerra química não apenas transformou os campos de batalha da Europa, transformou o conceito de guerra. Rompeu limites éticos, legais e morais. E mesmo com o fim do conflito em 1918, o terror do gás continuaria assombrando a memória coletiva. Porque a Primeira Guerra não terminou nas trincheiras, ela ficou presa nos pulmões de quem sobreviveu. Com o tempo, os soldados passaram a reconhecer o cheiro inconfundível da morte se aproximando. O gás mostarda, por exemplo,
Tinha um leve odor adocicado, quase imperceptível. Mas era só questão de segundos para os pulmões arderem como se estivessem sendo queimados por dentro. A pele exposta formava bolhas grotescas. Os olhos se tornavam incapazes de distinguir a luz da sombra. Muitos gritavam sem som, sufocados pelo próprio corpo. Enquanto isso, os laboratórios nas potências europeias corriam para desenvolver compostos ainda mais potentes. Era uma corrida armamentista invisível, travada nas fórmulas químicas e nos frascos de vidro. Os cientistas que outrora buscavam curas e avanços médicos agora dedicavam seu conhecimento à criação da destruição silenciosa. A ciência, nesse contexto, não era neutra. Estava a serviço da aniquilação. Os relatos das frentes de batalha falavam de soldados enterrados vivos ao tentar fugir do gás, de cavalos enlouquecidos correndo às cegas, de homens que, mesmo protegidos por máscaras, retiravam os equipamentos em desespero ao sentir a asfixia se aproximando. A guerra, já absurda em sua natureza, assumia tons de pesadelo surreal. As regras haviam mudado, e o medo do inimigo não era maior do que o medo do próprio ar. A partir de 1916, várias convenções internacionais começaram a discutir o uso do armamento químico. Mas essas discussões pareciam irônicas. Enquanto diplomatas assinavam papéis, homens morriam sufocados. Era como tapar o sol com a peneira. A realidade não obedecia a tratados. E quem tinha o poder de decidir, quase nunca era quem estava exposto na linha de frente. Com o fim da guerra, muitos acreditaram que o terror químico seria banido para sempre. Mas bastaram 2 décadas para que o mundo voltasse a brincar com venenos em escala ainda maior. A Primeira Guerra Mundial deixou um legado sombrio, a banalização da barbárie. E as trincheiras envenenadas da França e da Bélgica tornaram-se o túmulo não apenas de corpos, mas de qualquer ilusão de honra no campo de batalha. O silêncio que caiu sobre os campos, depois dos bombardeios, foi talvez o mais ensurdecedor. Os mortos jaziam misturados à terra envenenada. Os vivos carregavam dentro de si um medo que nenhuma medalha era capaz de apagar. Porque, ao fim, o gás não respeitava bandeiras, nem distinções. Era o verdadeiro rosto da guerra total, invisível, imparável, impiedoso. Se antes os soldados temiam balas, granadas ou baionetas, agora o verdadeiro inimigo era o vento. Um simples sopro podia significar o fim. As ordens para atacar com gás muitas vezes vinham acompanhadas de incerteza. Se o vento mudasse repentinamente, o veneno voltava para quem o soltou. E assim, a guerra química revelou a natureza caótica e imprecisa do conflito moderno. Ninguém tinha mais controle. Nem generais, nem cientistas, nem Deus. Na linha de frente, os gritos por máscara se tornaram tão comuns quanto os pedidos de munição. Os recrutas mais novos eram ensinados a identificar a presença de gás pelo comportamento dos pássaros. Se os animais caíam mortos, era tarde demais. Muitos improvisavam panos embebidos em urina como tentativa desesperada de se proteger. A ciência de trincheira era brutal, e a sobrevivência, um jogo sujo de segundos. Mas não era apenas o corpo que morria aos poucos. A mente também se despedaçava. Os homens voltavam dos campos com olhos vazios, sem fala, alguns incapazes de reconhecer suas próprias famílias. O trauma da guerra química gerou uma nova categoria de sofrimento: o terror psicológico sem cura. Não havia antibióticos para o pavor de respirar. Não havia morfina suficiente para a culpa de ter sobrevivido quando tantos outros derreteram sob suas máscaras. Os diários escritos às pressas por soldados anônimos retratavam um inferno sem fogo. Alguns diziam que preferiam ser baleados a enfrentar novamente uma nuvem de gás. Outros relatavam que, mesmo após anos do fim da guerra, ainda sentiam o cheiro fantasma do cloro no nariz, como se o passado se recusasse a morrer. A Primeira Guerra Mundial não terminou em 1918. Para muitos, ela continuou em pesadelos silenciosos por décadas. Essa forma de matar, sem confronto direto, sem honra, sem olhos nos olhos, redefiniu o que era a guerra. A nobreza do combate foi substituída por botões pressionados à distância, por armas invisíveis que sufocavam sem aviso. E o ser humano, mais uma vez, provou que sua capacidade de destruir superava qualquer desejo de paz. A terra envenenada do norte da França ainda guarda,
Abaixo de suas flores, fragmentos de máscaras, cápsulas de gás, restos de pulmões corroídos. Como se a própria natureza tivesse engolido, envergonhada, os horrores que o homem criou. E em cada primavera que brota sobre aquelas trincheiras antigas, paira uma pergunta muda. O que fizemos de nós? Em meio ao nevoeiro das batalhas químicas, surgiu uma figura silenciosa que pouco aparece nos livros: os enfermeiros de trincheira. Com lenços no rosto e mãos tremendo de medo, arrastavam corpos ainda vivos para áreas improvisadas de socorro. Limpavam olhos corroídos, cortavam uniformes grudados à pele queimada, aplicavam morfina sabendo que não haveria salvação. Eles não lutavam com armas, mas enfrentavam o horror cara a cara. Muitos deles morreram em silêncio, intoxicados lentamente pelas mesmas nuvens que tentavam desafiar. Suas histórias, tão invisíveis quanto o gás, são parte essencial do legado humano que a guerra tentou enterrar. Quando o som dos canhões finalmente cessou em novembro de 1918, o mundo não explodiu em júbilo, ele simplesmente exalou um suspiro exausto. A assinatura do armistício entre os aliados e a Alemanha no dia 11 daquele mês, às 11 horas da manhã, marcou o fim formal da Primeira Guerra Mundial, mas também foi o início de uma nova série de cicatrizes que o planeta levaria séculos para compreender e processar. A alegria foi silenciosa, quase desconfiada. Depois de mais de 4 anos de guerra total, de trincheiras encharcadas e milhões de mortos, a paz parecia uma miragem tão frágil quanto uma carta escrita nas trincheiras e nunca entregue. Muitos soldados retornaram para casa apenas em aparência. Por dentro, haviam se transformado em sombras dos homens que foram. O termo choque de guerra, hoje conhecido como transtorno de estresse pós-traumático, começou a ser utilizado para descrever os veteranos que não conseguiam dormir, que se escondiam de seus altos, ou que simplesmente não conseguiam mais sorrir. A Europa era um vasto cemitério a céu aberto, com campos devastados, aldeias apagadas do mapa e uma geração inteira de jovens dizimada. A promessa de um mundo seguro para a democracia, feita pelo presidente norte-americano Woodrow Wilson, se revelou um idealismo distante da realidade que o continente enfrentava. A paz assinada em Versalhes em 1919 traria consigo não apenas reparações financeiras, mas ressentimentos profundos, especialmente na Alemanha. O Tratado de Versalhes, celebrado no opulento Palácio Francês, impôs à Alemanha condições humilhantes, perdas territoriais, severas limitações militares e dívidas que pareciam intransponíveis. Os líderes aliados desejavam garantir que uma guerra daquela magnitude jamais se repetisse, mas, ironicamente, plantaram as sementes do ressentimento que floresceria 2 décadas depois em outro conflito ainda mais devastador. No leste europeu, novos países emergiram entre as ruínas dos impérios derrotados, mas com fronteiras desenhadas de forma artificial e tensa. O Império Otomano, outrora vasto, se viu reduzido ao que conhecemos hoje como Turquia. O mapa do mundo foi redesenhado com caneta e interesses. Enquanto isso, sociedades inteiras tentavam reconstruir não apenas cidades, mas identidades. O papel da mulher havia se transformado. Na ausência dos homens, elas ocuparam fábricas, enfermarias, escritórios. E mesmo com a volta da normalidade, muitas se recusaram a retornar ao status anterior. A guerra havia rasgado o tecido da vida cotidiana. Ainda que a paz tivesse um nome, não significava retorno ao passado. Significava adaptação ao desconhecido. No coração dos sobreviventes, ficava uma pergunta silenciosa: valeu a pena? A guerra havia terminado, mas o silêncio que a seguiu foi mais ensurdecedor do que o rugido dos canhões. A reconstrução não era apenas física, mas emocional e moral. Em cada rua europeia, havia homens amputados pedindo esmolas, viúvas tentando alimentar crianças e orfanatos abarrotados de rostos que jamais conheceriam seus pais. Os monumentos aos mortos começaram a se erguer nos centros das cidades, como lembrança diária de que o sacrifício havia sido terrível, e talvez, segundo muitos, em vão. No entanto, a guerra também transformou mentalidades. As velhas certezas sobre honra, heroísmo e glória militar ruíram diante da realidade brutal das trincheiras. A literatura, a arte e o cinema se tornaram meios para processar o trauma. Autores como Éric Maria Remarque e poetas como Wilfred Owen traduziram a agonia em palavras e estrofes que chocavam tanto quanto qualquer relato jornalístico.
As vanguardas artísticas, como o dadaísmo, nasceram do absurdo sentido na guerra. Se o mundo podia aceitar tamanho horror, então toda lógica podia ser rejeitada. A guerra matou a fé cega no progresso e abriu caminho para um século cínico, experimental, ferido e inquieto. No plano geopolítico, as consequências foram ainda mais profundas. A Liga das Nações foi criada com a esperança de evitar futuros conflitos, mas nasceu fraca, sem autoridade real e sem os Estados Unidos como membro ativo, ironicamente, o país que mais havia pressionado por sua criação. O vácuo deixado por essa organização seria preenchido, anos depois, por nacionalismos cada vez mais agressivos. A Alemanha mergulhou em crise econômica e humilhação, o que favoreceu o surgimento de extremismos. O ressentimento alemão, alimentado pelo Tratado de Versalhes, se tornaria o combustível perfeito para figuras como Adolf Hitler ascenderem ao poder com promessas de revanche e restauração do orgulho nacional. Enquanto a Europa se debatia entre esperança e ruínas, as antigas colônias começaram a questionar o domínio europeu. Soldados indianos, africanos e asiáticos que haviam lutado pela liberdade dos impérios perceberam a ironia de não serem livres em suas próprias terras. A Primeira Guerra Mundial, portanto, não foi apenas um conflito entre potências, foi um catalisador para o século XX, uma explosão que estilhaçou o mundo antigo e cujos fragmentos ainda hoje podem ser encontrados na política, nos mapas e nas cicatrizes da humanidade. A memória da Primeira Guerra Mundial não apenas moldou políticas, mas também se incrustou no inconsciente coletivo das nações. Cada geração subsequente herdou, de maneira direta ou indireta, os traumas não resolvidos daquele conflito. Em países como a França e o Reino Unido, monumentos aos mortos foram erguidos até nas menores vilas, e todo mês de novembro o som do silêncio marcava a homenagem aos que não voltaram. Mas na Alemanha, a memória se transformou em algo mais corrosivo, um misto de vergonha, ressentimento e desejo de redenção. Era o caldo perfeito para futuras tragédias. Enquanto isso, as fronteiras redefinidas em Versalhes foram, em muitos casos, feridas mal cicatrizadas. A criação da Iugoslávia, da Tchecoslováquia, a repartição do Oriente Médio entre França e Reino Unido. Tudo isso ignorou etnias, religiões e histórias locais. Plantou-se o caos sob a máscara de ordem. O colapso do Império Otomano deixou um vácuo que, até hoje, alimenta conflitos regionais. A imposição de reinos artificiais, como o da Síria e do Iraque, criados no papel por diplomatas europeus, não considerou os povos que ali viviam. A Primeira Guerra Mundial, assim, não terminou em 1918, ela reverberou por décadas, em golpes, revoluções, guerras civis e novos impérios. Também foi nesse período pós-guerra que a guerra química deixou de ser ficção científica e passou a assombrar a ética da humanidade. O uso do gás mostarda e de outros agentes tóxicos provocou não só milhares de mortes, mas uma reflexão amarga. Até onde o ser humano está disposto a ir para vencer? Médicos, enfermeiros e cientistas testemunharam os efeitos desses gases, pulmões queimando por dentro, cegueira instantânea, peles derretidas. E essa experiência traumática impulsionou tanto tratados de proibição como o início de pesquisas ainda mais sombrias em laboratórios militares. O horror não havia terminado, apenas mudado de forma. A guerra também acelerou a luta das mulheres por seus direitos. Durante os anos de combate, elas haviam ocupado fábricas, transportes públicos, hospitais, escritórios, e após o armistício, não estavam dispostas a retornar ao silêncio doméstico. O sufrágio feminino avançou em vários países, ainda que muitas vezes como prêmio amargo por tanto sofrimento. Era o nascimento de uma nova consciência social, onde o papel da mulher já não podia mais ser negado. A Primeira Guerra Mundial destruiu impérios, mas também derrubou muros invisíveis dentro das próprias sociedades. No fim das contas, a Primeira Guerra Mundial não foi apenas uma sequência de batalhas e tratados, foi uma ruptura na forma como o mundo entendia a si mesmo. O século XX nasceu ali, no barro das trincheiras, entre gritos abafados por gás e promessas quebradas nas salas de negociações. O mundo jamais voltaria a ser o mesmo? Talvez, nunca deveria. A Primeira Guerra Mundial não terminou apenas com tratados e mudanças territoriais. Ela deixou cicatrizes profundas na memória coletiva da humanidade.
As nações envolvidas tiveram que aprender a lidar com perdas irreparáveis, com uma juventude dizimada e com um senso de estabilidade completamente destruído. Economias colapsaram, ideologias extremas começaram a germinar, e os sonhos de progresso ilimitado do século XIX foram substituídos por um sentimento de desilusão global. As ruínas deixadas pelo conflito não eram apenas de cidades ou campos de batalha, mas também de valores, esperanças e crenças. E ainda hoje, mais de um século depois, as decisões tomadas naquela época continuam influenciando o mundo em que vivemos. A Primeira Guerra foi o fim de uma era, e o prelúdio sombrio de outra ainda mais turbulenta.